Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e hoje eu estou aqui para dar mais uma aula de biologia para vocês. Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto aqui da playlist. Nós estamos fazendo uma playlist aqui sobre o estudo das organelas celulares e, paralelo a isso, a gente está tendo a chance de estudar uma série de outros conceitos associados ao conceito de organelas e células. Bom, pensando nisso, nós vamos dar prosseguimento. Na aula anterior, a gente falou sobre um pouquinho sobre mitocôndrias, falou um pouquinho sobre as três partes principais de uma célula, né? A membrana, o citoplasma e o núcleo. E hoje a gente vai dar prosseguimento falando sobre outras organelas celulares. Aliás, é legal a gente falar que quando a gente pensa em células, a gente geralmente vem à cabeça uma estrutura cheia de compartimentos, uma estrutura cheia de divisões internas. Isso é uma característica clássica das células que a gente chama de células eucariontes. Células eucariontes seriam aquelas células que apresentam múltiplas divisões, setorzinhos, tipo complexo de Golgi, membranas dobrando para dentro, formando estruturas como complexo de Golgi, vacúolos, formando estruturas como mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos, enfim. Hoje a gente vai ter a chance de entrar em contato com mais algumas dessas organelas, mas essencialmente as organelas associadas ao estoque de substâncias e armazenamento delas, ou então até a secreção delas, ou seja, guardo, armazeno para depois poder liberar para fora. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho delas. E para começar a nossa arte de hoje, temos aqui uma célula lindona, 3D, bonitona, onde aqui a gente vai falar de três organelas, na verdade 4 organelas, que armazenam substâncias. Todas as três têm algum vínculo no sentido de que armazenam substâncias simples, digamos assim. Bom, nós temos o aparelho Golgiense, esse é o nome da estrutura, que o nome atual da estrutura, que no passado foi chamado de complexo de Golgi. Na ciência, nos últimos anos, nós temos passado por um processo de reforma de nomenclatura das estruturas. E do que se trata isso? Bom, toda estrutura biológica que recebe o nome de algum cientista tem tido o nome do cientista tirado do lugar para ser colocado, no caso, um outro nome correspondente que tenha mais a ver com o seu significado. Pensando exatamente nisso, o complexo de Golgi, que tinha sido um nome dado em homenagem a Camilo Golgi, o primeiro cientista que viu essa estrutura pela primeira vez, cai fora e entra no lugar o nome aparelho golgiense. Na minha cabeça, este caso em especial não faz muito sentido, porque trocou-se o nome complexo de Golgi para aparelho golgiense, ou seja, o nome do cara tá lá ainda. Porém, em outros casos e outras histórias faz algum sentido. Por exemplo, as trompas de Falópio, que são as trompas uterinas, o nome Falópio caiu fora. A trompa de Eustáquio, que fica no ouvido, teve seu nome subtraído e aí virou trompas auditivas. Doenças como doença de Chagas, que tinha o seu nome em homenagem a Carlos Chagas, um brasileiro, teve então a mudança para trypanossomiase americana. Ai, meu Deus. Mas, enfim, esse tipo de mudança de nomenclatura, tirar o nome do cientista para pôr o nome de outra estrutura, faz parte e é bom a gente se acostumar com elas. Bom, além de servir de armazenamento, o complexo de Golgi vai servir como organela-mãe criadora de outras organelas, como é o caso dos lisossomos e dos ribossomos, que eu coloquei aqui nessa tríade, aqui, nesse conjuntinho. Ou seja, os lisossomos e os peroxissomos serão organelas feitas pelo aparelho golgiense, beleza? Bom, e por último aqui do ladinho, e não menos importante, nós temos os vacúolos, tá? E aí, para a gente poder falar dessas 4 organelas, eu separei aqui um espaçozinho para a gente estabelecer
algumas comparações, beleza? Bom, nesse desenho da célula aqui, que aparece nessa imagem, eu quero que vocês notem nessa estrutura em tom de verde aqui. Não, as organelas não são coloridas desse jeito, a coloração aqui é meramente ilustrativa, tá, galera? E aqui, ó, essa estrutura que parece aqui, ó, várias bolsinhas achatadas, cheio de bolsinhas menores arredondadas, esse aqui é o aparelho Golgiense, beleza? Função dele, armazenar substâncias nobres. Sim, meus queridos, o aparelho Golgiense, que aqui nessa outra imagem aparece aqui, né, em tons de vermelho e tal, como eu disse para vocês, a coloração pouco importa, porque é só para uma finalidade didática, ele tem essa aparência de bolsinhas achatadas em formatos de disco, empilhadinhas umas sobre as outras. Papel dele, armazenamento de substâncias nobres. Imagine se a célula fosse a sua casa, ele seria a despensa. Sim, ele seria o cofre. Seria lá que a gente guardaria as substâncias mais importantes que aquela célula fabrica. Em geral, essas tais substâncias mais nobres estão geralmente combinadas, são moléculas complexas, são substâncias que a célula não faz assim de uma hora para outra, e geralmente são substâncias que a célula depois vai precisar secretar, jogar para fora da célula. Então é muito comum, quando a gente ouve falar do aparelho Golgiense, ouvir a expressão de que, além dele fazer o armazenamento de substâncias nobres, ele também faz a secreção celular, botar para fora essas substâncias. Bom, vamos citar um exemplo para a gente poder ter como referência? Imagine a seguinte situação: uma célula do pâncreas, um órgão responsável pela produção da insulina. Insulina essa, que é uma proteína, uma substância profundamente nobre que o nosso corpo precisa para regular os níveis de açúcar do nosso organismo. Bom, pensa comigo. Será que é uma substância fácil da célula fabricar? Não é. Demanda um esforço, demanda energia. E aí, sobre energia, assiste o vídeo anterior aí que está falando sobre mitocôndria, tá? Bom, mas enfim, a célula fabrica essa insulina e ela precisa guardar essa insulina para só posteriormente poder jogar para fora, né? Bom, adivinha onde vai ser guardada essa molécula, essa substância nobre, dentro de um aparelho Golgiense. Além do caso da insulina, eu posso citar aqui uma lista enorme de outras substâncias. Por exemplo, Camilo Golgi, que foi o cara que descobriu o aparelho Golgiense observando espermatozoides ao microscópio. Quando ele observou no microscópio o espermatozoide, ele viu que naquela região, que seria a cabeça da célula, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, um esbocinho aqui, só para a gente não ficar perdido, tá? Bom, a célula do espermatozoide, ela tem uma cabeça, né? Ele tem aqui um colo e tem o flagelo, né? Estrutura locomotora. Dentro dessa região que a gente chama de cabeça, nós vamos ter o núcleo, que também é uma organela de armazenamento, né? A gente não pode esquecer que o núcleo é uma bolsa para guardar material genético. E aqui na frente dele vai ter o complexo de Golgi, tá? E por que ele vai ocupar um espaço aí considerável, né, no espermatozoide, né? Vou explicar. Porque quando o espermatozoide encontra com o óvulo, para que ele possa introduzir o seu material genético no óvulo, né, para que possa acontecer a fecundação, ele literalmente tem que abrir um buraco nessa barreira do óvulo. O óvulo é uma célula que é feita, né, uma estrutura, na verdade, que é feita para impedir a introdução de qualquer material ali. Então, o que vai acontecer? Dentro da cabeça do espermatozoide tem um complexo de Golgi, um aparelho golgiense, lotado de componentes ácidos que vão ser liberados para fazer uma corrosão e abrir um buraco para que finalmente o espermatozoide possa introduzir o seu material genético e acontecer a fecundação. Como esse aparelho Golgiense ele é especial, digamos assim, né? Ele tem todo esse papel de fecundação, é comum ele aparecer nos livros e tal com um nome especial. Ele não é nem chamado de aparelho Golgiense, ele é chamado de acrossomo. Eu vou tentar escrever aqui, mas já sabe, né, meus amores? Escrever com o mouse numa tela, acrossomo. 2 S's, M-O. Aliás, todas as organelas que têm essa terminação somo,
Entenda que é uma partícula, é uma parte, uma vesícula, uma bolsinha, alguma coisa assim desse naipe. Por isso que a gente ouve falar tanto de lisossomos, peroxissomos e os ribossomos, que também a gente falou no vídeo anterior. Bom, mas voltando aqui. Então, o aparelho Golgiense tem esse papel de estocar substâncias nobres. Encarem aqui outros exemplos. Por exemplo, temos aqui na nossa lista também anticorpos, os glóbulos brancos, em especial os plasmócitos, que são as células do nosso sistema imunológico que armazena anticorpos, vão armazenar essa substância dentro de um complexo de Golgi, ou melhor, um aparelho golgiense. Que mais? Células pulmonares. As células pulmonares são produtoras de muco. Sim, catarro. Mas, professor, catarro é uma substância nobre? Sim, meus queridos, o catarro é uma substância nobre, tá? Nobre por quê? Bom, ele tem papel imunitário, né? Ele serve como uma barreira para impedir que bactérias e fungos, vírus, enfim, adentrem as nossas células. Então, ele funciona meio como uma cola adesiva para tentar nos proteger desses micróbios. Bom, voltando aqui ainda, nós temos que falar sobre outra organela, que é, no caso, os vacúolos. E por que eu coloquei os vacúolos junto com o aparelho golgiense? Por uma razão, ele também tem um papel de estoque de substâncias importantes. Porém, a diferença básica diz respeito ao tipo de substância. Enquanto lá no aparelho Golgiense a gente está falando de proteínas, glicolipídios, substâncias mais elaboradas, mais complexas, que demandam muita energia da célula para poder armazenar, no vacúolo a gente em geral vai ter estoque de substâncias simples, tipo, vamos ter vacúolos que vão estar preenchidos por água, nós vamos ter vacúolos que vão estar preenchidos por ar. No corpo humano, as únicas células que podem ter vacúolos são as células de gordura, os adipócitos, que aí neste caso elas vão ter gordura, que é uma substância quimicamente muito simples. Ou seja, a gente tem que interpretar o vacúolo como um estoque de substâncias simples. Simples no sentido de moléculas sem ter muita complicação, tá? E o vacúolo é uma organela especial. Aliás, o desenho que eu coloquei aqui da célula, vocês vão perceber que é um desenho um pouco diferente das células que a gente tem visto aqui, né, nas nossas últimas aulas, porque é uma célula vegetal. Uma célula vegetal, as células de plantas, de algas, enfim, em geral, vão precisar de vacúolos para estocar água. Isso porque, à medida que a célula vegetal envelhece, ela perde a habilidade de conseguir pegar água da natureza. Então ela precisa aos poucos criar um estoque. É como se literalmente ela tivesse uma caixa d'água para guardar toda a água que ela precisa. E aqui é importante falar, ó, por exemplo, nessa imagem que eu tenho uma célula, né, animal comum, note que a gente não vai encontrar um lugar para um estoque dessa natureza, né? Um estoque assim para estocar tanta água. Por quê? Células animais têm uma disponibilidade maior de água por aí, né? Então ela não precisa guardar. Células vegetais não, elas precisam criar um mecanismo para guardar e aí criam essa grande bolsa que em alguns casos ela é tão grande que ela aperta as organelas para o canto da célula para ela poder ocupar o grande espaço e ela é bem folgada, como vocês podem ver, tá? Aqui é legal falar que como ela vai ter o papel de estocar água, ela vai ter papel também de regular a osmose da célula. Fala assim, Jesus amado, o que isso quer dizer, CG? Bom, vamos lá. O que é a osmose? A osmose é basicamente o mecanismo pela qual a água entra ou sai de uma célula. Só que tem um detalhe. Se a água entrar em excesso dentro de uma célula, ela pode inchar até um ponto de estourar. Assim como a água, do mesmo jeito que pode entrar, ela pode sair. E nesse processo de sair, a célula vai murchar. E às vezes pode morrer também pela falta de água. Então, por essa razão, um vacúolo que estoca água pode ser importante para fazer a regulação osmótica, para regular o fluxo de água através das células. E pensando nisso, vamos ensinar um conceitozinho pra gente aqui, ó. Para gravar a ferro e fogo no seu cérebro, aquela musiquinha, aquele mantrazinho, para nunca se esquecer. Osmose é fluxo de água. E para onde a água vai? A água vai onde tem mais sal.
A água vai onde tem mais sal. A água vai onde tem mais sal. Mais uma vez, a água vai onde tem mais sal. Mais uma vez, a água vai onde tem mais sal. Sim, funciona assim. Imagine a situação, ó. Se eu tenho um ambiente cheio de sal, por exemplo, imagine só, eu pego uma folha de alface, lavei ela bonitinha, aquela alface que você morde e faz croque, 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 sabe? Aquela lá, daquela marca. Então, comi, temperei, botei sal. Se eu largar lá depois de um tempo, o que que acontece com a salada de alface? Cria-se uma água ali, né? Essa água veio de onde? Veio do céu? Veio do ar? Veio do espaço? Não, veio do interior das células do alface. As células do alface, elas estavam durinhas, firminhas, fazendo croque-croque, por quê? As células estavam lotadas de água. À medida que eu temperei e botei sal, o sal ficou do lado de fora da célula. Então, o que que a célula faz para tentar regular? A água vai para onde tem mais sal. E nesse caso, como o sal está do lado de fora, a água sai da célula. Entendeu? Se tiver muito sal do lado de fora, pode sair tanta água, tanta água, tanta água, que a célula murche. E aí, nesse caso, ela morre por falta d'água, tá? E no caso das células vegetais, o que pode evitar que ela morra por falta d'água é exatamente ter esse estoque do vacúolo. Ou seja, se eu pego uma célula e coloco num lugar que tem muito sal, ambiente esse que a gente chama de ambiente hipertônico, anotem essa palavra, hiper quer dizer muito, com muito sal, muito concentrado de sal, a água sai. E aí a célula fica assim, ó, murchinha. Ela vai murchando e isso a gente chama de célula plasmolizada, tá? Bom, se for o contrário, por exemplo, se eu pego essa célula e coloco, por exemplo, na água destilada. Água destilada é a única água que existe que não tem sal nenhum nela. Sim, não tem sal nenhum nela. E aí, o que que acontece quando eu faço isso com uma célula? Mergulho ela em água destilada. Dentro dela tem mais sal mineral do que do lado de fora. Então, o que que acontece? A água vai onde tem mais sal. Mais uma vez, a água vai onde tem mais sal. Sensualizando. A água vai onde tem mais sal. E aqui, o que fica de mensagem aqui, a água vai invadir a célula, inchando essa célula. No caso, à medida que a célula é vegetal e ela tem um vacúolo de água, ela não vai simplesmente inchar, ela vai colocar essa água toda dentro do vacúolo, o vacúolo vai comprimir as organelas ali e ela vai tentar resistir para não romper. Mas é importante dizer, como célula animal não tem vacúolo de água, caso aconteça o mergulho dessa célula na água destilada, a célula estoura, beleza? E aí a célula vegetal vai chegar no limite dela de estufamento, que é o que a gente chama de célula túrgida, e esse ambiente, então, é porque a célula foi mergulhada num ambiente hipotônico, ou seja, hipo pouco, tônico pouco concentrado, então um ambiente sem sal mineral, beleza? O único lugar onde a célula não vai correr riscos é quando ela for posta num ambiente isotônico, ou seja, a mesma quantidade que tem de sal dentro tem fora. Então a água flui de forma natural, entra e sai e ninguém morre e todo mundo sobrevive e tá todo mundo em paz. Mas enfim. E aí, curtiu essa aula? Passou rapidinho, né? Eu sei. Enfim, aqui a gente falou então de duas organelas de armazenamento. Falamos de complexo de Golgi, falamos de vacúolos e a gente ainda deu de lambuja ainda uma aulinha ainda sobre osmose. Falaremos ainda sobre osmose em próximas aulas, ainda tem outros momentos que a gente vai se encontrar aqui, mas eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, curte, comente, compartilhe, espalhe essa semente, ajuda alguém a entender osmose, gente. Isso vai mudar a vida da pessoa, tenho certeza absoluta. Imagine, a pessoa vai comer uma batata frita e vai entender que ela só pode temperar no final, porque senão a batata fica murcha. Então, que tipo, não tem problema aquele bacalhau da Páscoa fica lá no mercado descoberto, com mosca pousando, porque se cair uma bactéria ali, mano, com aquela quantidade de sal que tem ali, a bactéria morre. Pois então, é isso. Eu fico por aqui. Um beijo pra você, se cuide. Eu sou CG, eu sou biólogo, sou botânico, eu tô aqui pra te ensinar algumas coisinhas além de te ajudar a dar risada com biologia, tá? Um beijo, se cuide. Fui. Tchau!